Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais uma série do estudo da Palavra de Deus essa semana, com títulos maravilhosos, ainda estamos falando de Paulo, ali na cidade de Coríntios, tá? Tema de hoje, para iniciar, é uma introdução, tá? Tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Como entender isso? Vamos ver na Bíblia, tá bom? O que Paulo deixa para nós, o que Deus deixa para nós. Vamos orar pelo maná físico, né? O maná físico não, pelo maná espiritual, maná espiritual, que é as santas palavras de Deus primeiro, e depois o maná físico, que Deus nos dá, amém? Vamos agradecer a Ele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, pelo maná espiritual e o físico que o Senhor nos dá hoje. Abençoa todos os meus irmãos, minhas irmãs, onde estiver, ouvindo as tuas santas palavras. Que a tua graça caia sobre os meus amigos que vieram me visitar ontem, o irmão Zailton e o irmão João. Que a tua graça seja derramada sobre eles e suas famílias. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de conhecer o teu nome, de aprender como devemos andar neste mundo, com o poder do Espírito Santo nos ajudando. Nós te agradecemos, não só pelo dia, mas pelo maná também, que o Senhor dá para todos nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos lá, tudo para a glória de Deus. Amados, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Tudo. Tá? O livro de 1 Coríntios, capítulo 10, está escrito assim, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Esse texto aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito importante, tá? Ele é muito usado e importante para você entender que a nossa vida tem que ser direcionada no agradar a Deus. Tudo que Jesus fazia, meu irmão, aqui na terra, era para agradar o Pai. Tudo. Tá? Tudo. Ele fazia para agradar o Pai Celestial. Tudo para a glória de Deus. No comer, também. No beber, também. No vestir, também. Nas amizades, também. Tá? No casamento, tudo para a glória de Deus. Tudo. Na semana passada, estudamos os capítulos 5 a 7 de 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios ali, onde ele nos chama para a santidade, ali, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 6, 13 a 20, Paulo nos chama para a santidade. Paulo nos chamas para a santidade e veja que aqui diz que nosso corpo pertence ao Senhor. Vamos dar uma relembrada. Capítulo 6. Já estamos aqui, Custa nada, Versículo 13. Fala assim, Versículo 13. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Viu? Viu aqui que texto forte? Tá? E aí você pode ler até o 20, porque ele fala, fosse comprados por preço,
agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Então, é importante, queridos, tá? Isso, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 13 ao 20. Paulo nos chama para a santidade aqui, tá? Quando você olha lá o verso, você quer ver o verso 15? Olha o que fala o verso 15. Não sabeis que o vosso corpo são os membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não, Paulo diz. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo, junto com ela? Paulo está dizendo. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Veja o que Paulo está nos ensinando. Na verdade, é Deus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Versículo 17 aqui, do capítulo 6, de 1 Coríntios. E ele fala, fuja da impureza. Qualquer outro pecado que une pessoa comete fora do corpo é impureza. Mas ele fala, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra, o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Tudo é para a glória de Deus. O teu corpo não pertence a ti, é a Deus. Foi Ele que te fez, meu irmão. Foi Ele que me fez. Porque Ele fala, fosse comprado por preço. Agora, pois glorifica a Deus no vosso corpo. O preço foi alto. Foi o sangue do Filho do Pai. Queridos, o sangue de Jesus Cristo. Veja aqui que diz quando o nosso corpo pertence ao Senhor, aqui nesse capítulo. Você pode ler esse versículo 15 também. Aqui Paulo fala assim, fuja da imoralidade sexual que nós lemos na Bíblia. Queridos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que temos que cuidar do nosso corpo e manter a saúde e usar o estilo de vida que glorifica a Deus. No beber, no comer, no vestir. Tudo, meu querido irmão. Tá? E ele fala assim, Por isso, os vegetarianismo é bem aceito em alguns cristãos. Nós temos que deixar os animais em paz. A verdade é essa. Deus não criou os animais para morrer, para ser matado. Meu querido irmão, este é um plano, que Deus deixou ao povo. Esse é um plano para o povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, lá no Antigo Tabernáculo, terrestre lá, e também no Novo, existe o santuário celestial. Lá fazia sacrifício no Antigo, de animais, E aqui também existe o santuário celestial, no Novo. Mas Paulo fala que existe outro templo. Você pode entender, quando você olha a Bíblia, lá no Antigo Testamento, está falando do santuário terrestre. Tá? Já no Novo, fala do santuário celestial, onde Jesus está lá, junto ao Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós. E de lá que ele virá nos buscar, fazer a sua colheita. Mas Paulo está dizendo aqui que existe outro santuário. Qual é o outro santuário que Paulo diz aqui na Bíblia?
do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, queridos. Então você tem que prestar muita atenção no que você vai comer. O que você vai comer te agrada? Nem tudo que te agrada a Deus. Deus te deixou uma lista, em Levítico capítulo 11, do que você pode comer e o que você não pode comer. Meu irmão, né, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós coloca no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Agora, como é que o Espírito Santo vai trabalhar dentro da sua vida, vai entrar em você, sendo que você está cheio de porcaria? Meu irmão, as coisas do mundo, Deus fala assim, ó, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Não é tudo que você vê que tem que comer, não é tudo que você vê que tem que beber, não é tudo que você vê que tem que fazer. Você não tem que seguir o padrão do mundo. Você tem que seguir o padrão de Deus. Porque fosse comprado com grande preço, ele fala, Paulo. Tudo, meu irmão, que nós fazemos tem que agradar a Deus. Será que tudo que nós estamos fazendo agrada a Deus? Meu querido irmão, esse é o plano para o povo de Deus, né? No Novo existia o santuário celestial, mas Paulo, né, fala que existe outro templo. Você é o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo, porque ele não quer visitar você todo podre, todo sujo, o Espírito Santo. Ele quer, na verdade, o Espírito Santo morar em você, viver com você, tá? Então, você tira por aqui, ó, vamos dar um exemplo. Você vê um cara todo urinado, todo sujo debaixo de um viaduto, todo sujo, né? Ali você vê ele, você passa aquele mau cheiro. Você gostaria de viver ali junto com ele, deitado ao lado dele? Primeiro você faz o quê, meu irmão? Você vai lá, pega ele, leva ele em algum lugar, dá banho, né? Troca ele, deixa ele bem cheiroso. Aí vale a pena você conversar com ele, dar estudo para ele, explicar para ele que Deus existe, que vai voltar, né? E deitar até do lado dele, viver com ele, se for possível, ajudando. Você acha que o Espírito Santo vai entrar no teu corpo todo podre? Sendo que você não obedece o que Deus fala? Entendeu? Na verdade, o Espírito Santo não quer isso. Ele quer morar em você, como a Bíblia fala. Nós somos propriedade de Deus, meu irmão. Aleluia. Viu? Nós não somos propriedade de Satanás. Nós somos propriedades de Deus. Nós não somos propriedade do mundo. Nós somos propriedade do reino celestial. A nossa pátria é o reino celestial. Nós não somos daqui. Nós estamos atravessando o deserto. Por isso que Jesus quer vir, quer purificar todo mundo, quer dar tempo para as pessoas se purificar, se acertar, para poder ir morar com ele na casa dele e ele viver com nós. Aqui mesmo. Mas essa terra não vai estar desse jeito. Vai estar purificada. O próprio fogo do Espírito Santo purificará essa terra aqui, meu irmão. E ela não será desse jeito mais. Tudo aqui vai ser natural, do jeito que Deus quis para o seu povo. Povo saudável, povo bom, povo amoroso, povo sem discórdia. Respeitando ao Pai, respeitando a Ele, respeitando o Espírito Santo. Respeitando o seu próximo. Para isso, Deus te oferece um pacote. Qual é o pacote? Olha lá em Apocalipse, capítulo 21. Não tem sofrimento, não tem mais dor, não tem mais hospital, não tem mais cemitérios, não tem mais caixões, não tem mais choro, não tem mais a morte, não existe mais a morte. Você quer, meu irmão, só a morte já estava bom. Só não ter na morte já estava ótimo.
né? Porque o resto viria tudo com amor, né? Deus tem um pacote para você em Apocalipse capítulo 21. Presta atenção nisso, tá? Muito bem. Próximo estudo. Conhecimento versus amor. Conhecimento versus amor. Agora, essa semana vamos estudar o capítulo 8 e capítulo 9 de 1 Coríntios 8, do 1 ao 13, vamos estudar. Aqui Paulo está falando da carne sacrificada a ídolos, tá? Nesses textos. Vamos entender isso amanhã, tá bom? Fique com a paz do Senhor. Deus tome conta de você, né? Que Deus ilumine a sua vida onde você está. Dias difíceis, mas com o Senhor nós se conforta. Ele nos conforta com o poder do Espírito Santo, tá bom? Um beijo no coração pro irmão Zailton, pro irmão João, que esteve aqui me visitando ontem, né? O Zailton veio do interior de São Paulo, né? E eu moro na capital. E para vocês de outros países, um beijo grande, um abraço, e que Deus abençoe a todos, e que não falte o pão de cada dia em vossas casas. Amém? Com a graça do Senhor. Tchau, pessoal, até amanhã, hein? Tamo junto. Essa semana promete ser uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau.